Já o país já está com tantos problemas em cima, mais uma coisa dessa, que vai chegar a um ponto que o povo não vai acreditar mais em nada. Aquele programa tem muita violência, tem muita coisa que não deveria ter passado na televisão no horário que passa. Absurdo, né, ele ter montado isso. Era tão acreditado o programa e ficou assim. Agora desacreditou totalmente, né? Eu acho que tem que ser reprimida essa atitude do Gugu. Até em termos criminais e tudo, responsabilizá-lo, né? Acredito que pode ser prejudicial para qualquer pessoa que vê aquilo, a mentira, né? Daqui pra frente, com a credibilidade que qualquer programa de televisão pode vir a ter. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio de Mello, vê com apreensão algumas sentenças que eventualmente possam cercear a liberdade de expressão. Não cabe em si proibir a veiculação desta ou daquela matéria. Não cabe em si afastar do cenário profissional este ou aquele jornalista ou mesmo apresentador. O fiscal da lei acabou de nos falar, professor Cláudio Fonteles acabou de ressaltar em si que se deve viabilizar a atuação e que possível desvio de conduta nessa atuação é que deve ser glosado. Tivemos há pouco a concessão até de uma liminar em uma ação cautelar compelindo um veículo de comunicação a submeter o que viesse a publicar sobre determinado tema ao crivo do próprio judiciário. O que é isso? É uma censura que discrepa das balizas constitucionais. É uma censura que não se coaduna com os novos ares constitucionais. Doutor José Paulo Cavalcante, na qualidade de presidente do Conselho de Comunicação Social, que é um órgão ligado ao Congresso, um órgão auxiliar do Congresso Nacional, mas sobretudo na condição de jurista e um especialista em questões relativas à comunicação e ao direito de expressão, eu queria a sua opinião sobre essa segunda fase da discussão, sobre a suspensão, a punição imposta ao SBT e ao apresentador Gugu Liberato. Boa noite, Diniz. Não há lei que autorize a retirada do ar desse programa. Não há lei. E, portanto, para quem se acostuma a trabalhar com a lei, a reação é muito ruim. Eu, pessoalmente, tenho a sensação de que há, nesse caso, uma evidente desproporção entre o fato e a reação ao fato. Os artigos de lei que têm circulado na imprensa não são aplicáveis ao caso presente. Nenhum juiz sensato processará o apresentador nem por crime de ameaça, nem por crime de apologia ao fato criminoso. Não é sensato que a exibição de uma entrevista como essa leve a este resultado. A lei aplicável no caso é o Código Civil, artigo 189, 1927. É assim no mundo todo, que é os acusados, os ameaçados, aqueles vítimas da entrevista, esses é que têm a ação que não é pública, é privada, de entrar com suas ações de responsabilidade civil, dano moral, e a minha sensação é que as chances de ganhar essa ação são enormes. Na França, a média é 60 mil dólares dessas indenizações, Estados Unidos é de 100 a 200 mil dólares. Há casos como Leonardo Ross versus New York Times, que vai 7 milhões e meio de dólares, Richard Sprague versus Philadelphia Inquirer, 34 milhões de dólares, Houston Money Management versus Wall Street Journal, 232 milhões de dólares. E nessa ação, quem vai ser réu não é o apresentador, pessoa física, empregado, é seu empregador, que é o SBT. Essa é que a ação, os acusados, os incomodados devem entrar. O mercado já o pune, porque a perda de credibilidade, Diniz, é um tijolo por dia.
Um muro demora 20 ou 30 anos para fazer. Esse apresentador vai precisar de mais 20 ou 30 para reerguer essa credibilidade perdida, que é o mercado. Esse programa, desde a sua fundação, aliás, antes da fundação, ainda quando éramos apenas um site, sempre consideramos o verdadeiro quarto poder era o Ministério Público, sem nenhum favor. E na condição de uma das signatárias da proposição, junto com o doutor André Carvalho Ramos, eu queria a sua opinião sobre esse caso. Eu acho, particularmente, que o Ministério Público tem que pedir o máximo. Mas eu tenho a impressão de que, no caso, o Judiciário concedeu alguma das coisas que realmente põem em risco, ou podem pôr em risco no futuro, toda a questão da fluência do processo de informação do país. A sua opinião, por favor. Dines, agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu quero dizer, antes de qualquer coisa, que eu sou pessoalmente contra qualquer tipo de censura e por isso eu escolhi o Ministério Público. O Ministério Público tem o dever de defender os interesses sociais, individuais e indisponíveis. É uma missão constitucional e por isso eu me coloco sempre na defesa dos direitos do cidadão. Na defesa desses direitos é que nós fizemos a interposição dessa ação civil pública. Ela foi muito baseada no que diz a nossa Constituição Federal, que é clara ao estabelecer limites, ao mesmo tempo em que garante a liberdade de expressão. Eu poderia aqui me colocar numa posição bastante confortável e defender o Ministério Público, porque a decisão proferida não acolheu totalmente os nossos pedidos, que era bem diferente daquilo que restou acontecido na prática. Mas eu quero defender aqui também a sentença judicial, a decisão que confirmou a sentença de primeiro grau, porque elas são amplamente embasadas na nossa Constituição Federal, na doutrina que diz respeito à liberdade de expressão, na doutrina que diz que controlar não é censurar, que estabelece muita diferença entre tudo isso que está sendo dito pela mídia. É uma pena que aquilo que era um recurso da defesa, que foi transformar o que ocorreu em censura prévia, esteja sendo interpretado de forma tão avessa àquilo que foi colocado na ação civil pública e àquilo que o Judiciário veiculou na sentença. Então, por isso, eu estou aqui à disposição para esclarecer qualquer ponto que se faça necessário. Vamos ouvir o doutor Ciro Darlan. Dines. Doutor Ciro, agora a voz do Judiciário, não o Judiciário de São Paulo, porque aí poderíamos ser acusados de corporativismo, mas o Judiciário aqui do Rio de Janeiro, o senhor muito ligado, acompanhando muito essa questão de espetáculos. Como é que o senhor vê essa questão? Boa noite, Dines. Boa noite, Lúcia. Olha, toda vez que se impõe um limite ao direito da comunicação, há essa velha catilinária de chamar isso de censura. Censura, Dines, você conhece muito bem, você é um dos baluartes dessa república em defesa da liberdade de expressão. Sabe que não tem absolutamente nada a ver com o que ficou decidido pelo Judiciário Paulista e mantido em segundo grau. Primeiro, é bom se destacar que o Ministério Público está falando em nome da sociedade, fazendo a defesa da sociedade. E também é bom que seja destacado que é uma procuradora, autora da ação, uma juíza a julgar e uma ministra, quer dizer, a sensibilidade feminina na defesa dos interesses da família e da criança. Quer dizer, isso tudo tem embasamento na nossa Constituição e nós não podemos confundir isto com censura prévia. O que houve foi uma infração prévia. Na verdade, prévio aí foi a infração. A consequência foi a suspensão deste programa, porque é uma concessão do poder público e não foi feita nenhuma análise prévia do conteúdo do programa. O conteúdo do programa não interessa. O que interessa é a aplicação de uma sanção prevista na lei quando há abuso. Quer dizer, todo direito há um limite. Não se vai dizer que eu estou privando da liberdade ou que eu estou aplicando a pena de prisão ao meu filho se eu cercear a liberdade dele, impedir que ele saia no final de semana em razão de um abuso, em razão de uma falta de respeito que ele tenha praticado. Isso é um exagero e só está tendo essa repercussão porque foi aplicada uma sanção a uma emissora de televisão e as vítimas são também pessoas ligadas
aos meios de comunicação. Na verdade, se formos ouvir a população, 95% da população está aprovando essa decisão porque impõe-se um limite nesses abusos ao direito de comunicação. Isso é a democracia. Eu acho que é salutar essa discussão porque as pessoas vão tomar consciência de um lado, da importância da defesa de direitos fundamentais, como o direito à liberdade de expressão, mas, por outro lado, vão também tomar consciência do perigo da inércia, da concordância com os abusos, como vem ocorrendo no abuso verdadeiro dos meios de comunicação. Eu queria lembrar, pedir licença a você, de certo modo, retomando o que você disse, que de fato eu venho defendendo a liberdade no Brasil, a liberdade de imprensa há muitos anos. Eu defendi durante o período ditatorial e sofri inclusive por isso. Agora, no caso presente, no caso específico, eu não vejo caracterizada a censura. E quero lembrar um aspecto, o aspecto jurídico, que é fundamental, é que a televisão é uma concessão pública. Quer dizer, na verdade, é um serviço público que está sendo prestado. E aquele que, na prestação do serviço público, comete um abuso, ou no caso do Gugu, comete crime, evidentemente já praticou o ato passivo de punição. Assim, por exemplo, para reduzir isso a uma situação mais simples e que todas as pessoas vão entender, um funcionário público que dá uma informação errada ao público. Ele está exercendo uma função pública, ele deve dar informação e deve dar informação correta. Ele dá uma informação errada e às vezes, pior do que isso, uma informação que implica malícia ou crime, eventualmente. Cabe legalmente a pena de suspensão. É a advertência, é a suspensão, é a pena mais leve, sem prejuízo de uma pena mais pesada que possa ser imposta depois. Eu acho que, no caso, existe sim base constitucional, base legal para a suspensão que foi imposta. E lembro que, evidentemente, a juíza não tinha qualquer informação sobre o conteúdo do programa da semana seguinte. Ela aplicou a pena de suspensão baseada no crime já cometido pelo abuso da concessão pública, de maneira que eu acho que foi correta a decisão da juíza. Eu vejo com grande satisfação, uma vez que por longos anos há se tentado fazer esse debate no sentido de construir, de fato, um instrumento que possa regular a televisão brasileira, né? E sempre houve uma vontade de não possibilitar que isso ocorresse. Entretanto, a campanha tem contribuído no sentido de criar uma massa crítica na sociedade, provocando as instituições, inclusive, e nós nos vimos muito bem contemplados pela decisão. E aqui eu quero fazer uma manifestação pública de reconhecimento tanto ao Ministério Público quanto ao Judiciário, que tomaram a iniciativa e, frente a uma infração, como muito bem disse o professor Dalmo Dallari, uma infração que já havia ocorrido, promoveu uma sanção em face de um programa que sequer a juíza, em momento algum, ela faz menção sobre o seu conteúdo. Ela só se refere de que a suspensão se dará em razão de uma infração anteriormente cometida. E, para mim, isso reflete também o fruto do desejo de não possibilitar, ao longo dos anos, que houvesse uma regulamentação. Eu acho que hoje as emissoras estão pagando um alto preço, porque se alguém não quis possibilitar a regulamentação, foram elas. E não acredito de que isso configure ato de censura. Até porque, na minha perspectiva, na minha visão, sempre me coloquei contra a censura, nós estamos sancionando aqueles que cometem infração, porque, sob o manto da liberdade de expressão, não se pode deixar impune aqueles que cometem um crime, principalmente utilizando de um instrumento. O executivo é o poder concedente e ele é que poderia criar uma série de regulamentos para evitar abusos como esse? Ô, Diniz, a primeira coisa que devo referir é que nos debates anteriores foi indicado que havia crime e de que havia lei. Eu não percebo qual é o crime que se possa imputar. Crime é a conduta prevista no Código Penal.
Os dois artigos mais próximos a isso é o artigo 287, artigo 147. Nenhum dos dois, nenhum juiz sensato vai aplicar nenhum desses dois artigos. Portanto, falar em crime sem dizer qual é o artigo do Código Penal é complicado. Depois, a lei que autoriza a vedação do programa, essa lei não existe. Existem princípios na Constituição e que se há princípios que autorizam a tutela da sociedade, há princípios que autorizam também a liberdade de informação. Não há lei, não há artigo de lei, a lei não se referirá nesse programa um artigo de uma lei que autorize o judiciário a tirar do ar um programa desse. Afirmo peremptoriamente que essa lei não existe. As pessoas, quando referirem que a lei não foi lei. Que os crimes, o próprio presidente do Conselho de Comunicação Social já se referiu. O crime de ameaça, o crime de apologia ao crime, e para todos esses é preciso que se fique caracterizado o dolo. E isso está sendo apurado no âmbito do Ministério Público Estadual. Será um processo crime com direito de defesa e sujeito ao crivo do Judiciário como qualquer outro processo. Portanto, existe sim legislação prevendo isso. Ao contrário ainda, se ficar cabalmente demonstrado que foi uma reportagem falsa, que foi uma farsa, existe crime previsto também na lei de imprensa, que é divulgar fatos falsos como se fossem verdadeiros. Infelizmente, eu não tenho agora o número da lei e o número do artigo, mas é muito simples consultar a lei da imprensa e encontrar, então, essa tipificação. Por outro lado, existe sim artigo de lei determinando o cancelamento da concessão, e esse artigo é da Constituição Federal de 1988. Tem também vários artigos na lei de imprensa, que é de 1967, nós não nos embasamos nela, que prevê a possibilidade de suspensão, de cancelamento, mas nós não nos utilizamos dessa legislação. Nós nos utilizamos da Constituição Federal, que prevê no artigo 223, parágrafo 4º, a possibilidade até de cancelamento da concessão. Quanto mais, então, a possibilidade da suspensão. Quem pode o mais, pode o menos. E esse foi o entendimento, então, veiculado na Lei da Ação Civil Pública. O menos aqui seria uma espécie de punição. Teríamos outras formas de encaminhar a questão? Teríamos e fizemos. A primeira coisa que fizemos em relação a essa situação do Domingo Legal foi propor à própria emissora um termo de ajustamento de conduta que ela não quis assinar naquele momento. Então, entendemos que deveria haver uma resposta do Judiciário imediata. Bom, nós temos esta ação do Ministério Público. O Ministério Público não só é o fiscal da lei, como é também o defensor da sociedade. Então, neste papel foi que agiu o Ministério Público de São Paulo, no sentido de assegurar que uma programação dentro das restrições legais. Aliás, a própria Constituição estabelece o direito à comunicação observadas as restrições legais. E foi exatamente em razão do abuso havido por esse programa, praticado por esse programa, que o Ministério Público interviu e o Judiciário assim decidiu. Eu vi o doutor José Paulo Cavalcante falar que no mundo inteiro é assim. Não é verdade. Na comunidade europeia existe um controle, existe a alta autoridade da comunicação social que faz um controle rigorosíssimo da programação da mídia, e lá não existem esses abusos praticados pelos meios de comunicação no Brasil, em razão de haver uma autoridade administrativa que previamente faz o controle e aplica medidas severas cada vez que há um abuso praticado por um jornalista ou por qualquer meio de comunicação. Então, no mundo civilizado, no berço da democracia, justamente onde nasceu o direito à liberdade de expressão, existe o controle social, existem mecanismos de controle da sociedade para que não tenhamos os abusos que nós temos aqui na nossa Constituição, na nossa sociedade. Por outro lado, há ainda o Código de Ética da ABERT, que é rigorosíssimo. E não é cumprido, e não é respeitado, porque há um código de ética onde não há sanções. Então, é preciso que a sociedade exerça esse controle, e onde não há o controle administrativo, que o faça através dos meios judiciários. Doutor Zé Paulo, o senhor tem alguma coisa a dizer a respeito? Tenho, Denis. Tenho todo o respeito pelo juiz. Os sistemas censórios não são iguais no mundo, mas essas questões sempre se resolvem na órbita do judiciário em ações de indenização. São essas ações que institucionalmente representam o remédio mais eficaz no sentido de imputar responsabilidade ao meio de comunicação.
no mundo todo. Na Inglaterra, o caso mais notório foi a divulgação da princesa Diana de fotos suas em uma academia de ginástica. Aliás, que não revelavam nada demais, salvo celulites, que eram os primeiros prenúncios do inexorável passar do tempo. E a condenação do jornal The Sun foi $1.700.000. Então, há um controle que se opera. A Itália tem um garante, cada país tem, são controles a posteriori, controles que balizam a programação, mas não tem como evitar que possa acontecer uma entrevista como essa. Não há maneira de evitar isso, a menos que você controle e vá fazer a censura de todos os programas, que é impraticável. Não há maneira de fazer isso. O problema é o que acontece depois. A lei de imprensa, que é ali 5.250, tem 2 dispositivos aplicáveis, que é artigo 16 e 19, não são crime, porque a lei de imprensa não imputa crime, mas nenhum dos dois autoriza tirar do ar. Então, o problema do tirar do ar é que não tem lei ordinária para proibir isso, não tem como fazer isso, não tem como fazer. No mundo todo, a maneira é imputar responsabilidade civil. É isso que faz com que no mundo todo as televisões, ao lado de garantir o amplo direito à liberdade de informação, também tem que se garantir a ampla responsabilidade no exercício do direito de informar. Isso se faz a partir de ações de indenização. Neste caso, ainda não aconteceram. São os interessados, que são os ameaçados, que têm que estar com essas ações, artigo 189 e do 927 do Código Civil, para obter as indenizações que terão direito da emissora de televisão, que é empregadora, que é a SBT. Essa é a ação e que vai doer no bolso do SBT muito mais do que essas alegorias que estão acontecendo por agora. Bom, o telespectador Marcelo Lemos, de Porto Alegre, ele comenta que assim como qualquer criminoso que comete um crime vai para a cadeia, o programa Domingo Legal, que cometeu um ilícito, deveria ter sido tirado do ar mesmo. Sérgio Aquino, de Pernambuco, diz que, de fato, a maior censura é o controle remoto. Se você não gosta do programa, é só mudar de canal. Já Adilson Nagomini, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, diz que o Gugu usou os mesmos artistas usados pelo Ratinho para fazer apologia do nazista e que o observatório deveria debater-se o uso indevido da imagem das pessoas que participam das pegadinhas. Vamos agora a um rápido intervalo, aguarde só um instante.